A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos juntos para gravarmos a nossa última lição da classe dos nossos jovens com o tema Para que creias que Jesus é o Filho de Deus. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e já temos a revista do nosso próximo trimestre que vai falar sobre o perigo das tentações. Com certeza vai ser mais um trimestre muito abençoador para todos nós da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus te abençoe. O nosso texto principal diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Resumo da lição. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Os objetivos desta lição são, primeiro, mostrar a incredulidade de Tomé, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento das heresias e saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter a vida eterna. O nosso texto bíblico está baseado em João capítulo 20, dos versos 26 a 31, que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Nem tudo que Jesus fez está escrito. Porém, o que escrito está é o suficiente para a minha salvação e para a tua salvação. O que está escrito para nós é o principal que o Pai queria que estivesse escrito. Então não há por que nós pensarmos diferente, mas estarmos atentos quanto a esta explanação da palavra do Senhor, que é muito importante. Qual é então a introdução? O que vamos tratar hoje? Hoje faremos a conclusão de nosso tema baseado no Evangelho de João, enfocando que a sua importância para a desconstrução das heresias e a solidificação da fé no Filho de Deus são importantíssimos. Desde o princípio nós estamos falando que o Evangelho de João tem tudo a ver com ele está proclamando, está trazendo à memória dos seus leitores a divindade e a deidade do Senhor Jesus. Tanto que ele vai concluir agora trazendo uma palavra de Tomé, do Tomé que não acreditou na ressurreição do Senhor Jesus, e vai trazer ao mesmo tempo também Tomé acreditando que de fato estava ali, apareceu novamente e falou com ele, foi o Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico então vai falar sobre a incredulidade de Tomé, a exigência de evidências. O texto de João que nos apresenta o propósito do seu evangelho começa com a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Este queria provas cabais da ressurreição do Mestre, rejeitando o testemunho daqueles que já haviam estado com ele. Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é claro que
exigir. Hoje, por exemplo, eu não posso dizer que eu só vou acreditar no Senhor Jesus se ele aparecer diante de mim e mostrar a marca dos cravos, ou dizer, Senhor, vem aqui, apresenta para mim, fala comigo, porque eu vou acreditar. Não. Hoje nós temos já o cânon da Bíblia Sagrada, nós temos o cânon sagrado à nossa disposição, que deve ser olhado por nós, visto por nós, como vamos dizer assim, o caminho que o Senhor estabeleceu, que o Senhor deixou para que eu e você alcançássemos a salvação de nossas almas. Então, se eu preciso de alguma prova, a Bíblia vai ser esta prova do que de fato o nosso Senhor Jesus fez, realizou e deixou para mim e deixou para você. Tomé ele vai exigir porque os discípulos estão falando e até então ele não está tendo esse contato, ele não teve o contato. Vale ressaltar também que não foi só Tomé que não acreditou, os demais também não acreditaram. Nós vamos ver a própria narrativa dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que estava do lado de Jesus falando com Jesus, mas a incredulidade não deixou sequer eles conhecerem a voz do Senhor Jesus. Diferente de Maria Madalena, quando está ali, aonde Jesus fora sepultado, e de repente ela pensa que é o jardineiro que está falando, mas ela conheceu a voz, e quando ela olha, ela vê que é o Senhor que está falando. Então nós vamos ver que há uma diferença muito grande. Ela acreditou, enquanto os demais não acreditaram. Tomé, porém, ele vai trazer para nós uma pergunta que João vai escrever quando ele fala: só vou acreditar quando eu ver as marcas dos pregos ou dos cravos em suas mãos. Há uma determinada religião que crê que Jesus foi crucificado em uma estaca. Logo, se Jesus foi crucificado em uma estaca, então não precisaria 2 pregos para furar as mãos de Jesus. Bastaria um prego e Jesus ficaria ali. Mas ele fala que ele queria ver a marca 2 pregos, 2 cravos. Então, Jesus não morreu em estaca. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz. Então, esta palavra, esta pergunta parece simples, parece até de alguém descrente, não. Essa pergunta de Tomé também vai jogar por terra esta teoria ou este ensinamento de que Jesus havia sido crucificado em uma estaca. A rejeição do testemunho. A reação de Tomé foi muito incisiva, rejeitando o testemunho dado pelos demais discípulos, que jubilosos lhe anunciaram terem visto o Senhor. Além de considerar insuficiente o testemunho de seus irmãos, a expressão de Tomé demonstra verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhes o corpo do Senhor. Em parte, ele precisava acreditar, mas em parte também. Cada momento que eles vão ir atrás de Jesus, vão querer saber com verdade, para nós também é uma segurança maior. Para a igreja é uma segurança maior, porque os detalhes que se apresentam vai reforçar mais ainda o que o nosso Jesus era, o que o nosso Jesus é e o que ele representa para a igreja e o que ele representa, o que ele é, como de fato o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus todo-poderoso, que habita os céus, as regiões celestes, porém está em nós, está em nosso meio, por meio do Espírito Santo. Então, cada pergunta, cada detalhe é fundamental para que a Bíblia Sagrada ela tenha cada dia mais uma firmeza, e com isso também, João traz esse pensamento refutando a ideia daqueles que de repente poderiam dizer que Jesus não veio como homem, Jesus veio como Deus, e como Deus ele não podia morrer. Então Tomé está falando, eu quero ver as marcas na mão dele, da sua crucificação. Então nós vamos entender que isso é muito importante. A dureza do coração humano, falando para nós, podem ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Apesar da exigência de Tomé
ter sido incomum em relação aos demais discípulos, fato é que nenhum deles creu na ressurreição antes de ter visto Jesus. Mesmo o vendo, alguns duvidaram. Alguns viram Jesus e duvidaram. Tomé não. Diz que ia acreditar se visse. E quando ele viu, ele acreditou. Então, há essa ideia, esse pensamento de tentar crucificar Tomé, porém, os demais também só não tiveram a coragem de falar como Tomé falou. Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abrindo as Escrituras, pode romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos cresçam na ressurreição. Isso fez ele, falando aos que iam para Emaús, também aos 11, quando lhes apareceu. Então nós vamos ver sempre o interesse do Senhor Jesus em se revelar aos seus discípulos após ele ter ressuscitado. No poder do Espírito, como vimos, nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração dos que ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos que andaram todo o tempo com o Mestre. O entendimento de todos estava endurecido ou obscurecido e não poderia ter aberto a fé sem a operação de uma revelação sobrenatural. Vamos falar aqui novamente. O Espírito Santo pode trazer esta revelação maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso que o texto bíblico vai dizer que aqueles que creem em Deus precisam se aproximar dele, crendo, sabendo que ele existe e que ele é galardoador. Pela razão, ninguém vai se aproximar do Senhor. Pela razão, ninguém conhece a Deus. Pela razão, ninguém se aproxima de Deus. Para se aproximar de Deus, precisa aproximar-se sabendo que ele existe. E não somente pela razão. Então é pela fé. E quem gera essa fé em nós, se nós permitirmos, é a pessoa bendita do Espírito Santo. O entendimento de todos estava obscurecido, não poderia ter sido aberto se não fosse pela fé e a operação do sobrenatural. É por isso que Jesus lhes ordenou que ficassem em Jerusalém para que recebessem a virtude celestial. Está lá em Atos 1:8 e Lucas 24:49, como ele vai falar, né? A necessidade, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esse poder do alto iriam abrir-lhes os entendimentos para que acreditassem, crescem na mensagem que estavam ouvindo e que iria ouvir ainda, que seriam apresentada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo no Pentecoste vai confirmar, vai agir na vida deles de forma excepcional e todos eles serão cheios do Espírito Santo, serão batizados no Espírito Santo, cumprindo essa palavra do Senhor. Então, Jesus vai ordenar, fica em Jerusalém. E Atos 1:8 diz que, ao receberem o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vamos entender que para que alguém pregue com autoridade ou alguém acredite naquilo que Jesus fez, realizou, só mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo. Perfeito? A incredulidade e heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento das heresias. Então nós vamos ver que no período que João estava ali, ele vai observar que quando se há incredulidade, quando as pessoas não acreditam na obra que Jesus veio realizar, então abre-lhe um espaço para que as heresias sejam plantadas ou implantadas na vida dessas pessoas. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, buscam-se explicações espúrias, ou seja, explicações falsas, explicações
não verdadeiras, algo que foge daquilo que é santo, é algo puxado mais para o profano. Então, é algo espúrio. Buscam essas explicações no afã de quê? De negar e atacar a verdade cuja revelação não foi alcançada. Olha só, o Senhor quer para nós, quer para nós uma revelação dele divina especial, porém, a incredulidade nos levará a caminhar por outro caminho que pode nos levar a coisas terríveis, a situações bem difíceis, bem complicadas. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva, surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos, como lemos principalmente nos escritos de Paulo e de João. Paulo vai aconselhar Timóteo a conservar, a se manter firme a sã doutrina. João também vai advertir acerca dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Então nós vamos ver que eles vão se levantar defendendo a autoridade do Senhor Jesus, defendendo a divindade do Senhor Jesus, defendendo a ressurreição do Senhor Jesus. Isso é fundamental. Nesse período, no período de João, vai se destacar o que nós chamamos de gnosticismo, que vamos falar no próximo subtópico. O que é o gnosticismo? Os gnósticos são aqueles que interpretavam as escrituras sob influência da filosofia. Aí eu te pergunto, a filosofia por si só, ela quer acreditar em Deus? Não. Ela quer acreditar, mas com base no seu conhecimento, nos seus estudos, com base naquilo que a ciência vai trazer, enfim, mas não com base na Escritura. Para muitos desses, a Bíblia é somente mais um livro, ou a Bíblia, para muitos, é um livro até considerado um livro não verdadeiro, um livro que tem essa parte aí, mas não é um livro que tem a verdade como totalidade. Para nós, não. Para nós, a Bíblia é o único livro que é, para nós, a nossa regra de fé e prática. Então, os gnósticos, eles trabalhavam com base na filosofia para distorcer a palavra de Deus. São os pensamentos dos homens querendo confrontar as verdades bíblicas. Hoje, nós vemos um grande levante que estão aí sendo trazidos por meio da teologia reversa. A teologia reversa é o quê? É a teologia no sentido de confrontar a teologia que nós estudamos, trazendo outros ensinamentos e dizendo que a teologia que aponta Cristo como centro, como a verdade, Deus como centro e a verdade, o Espírito Santo, a palavra como sendo a palavra de Deus, deixou de ser verdade, passou a ser mentira, segundo a teologia reversa. Mas nós vamos continuar entendendo que Jesus é o único, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu para salvar todos os pecadores. Então esses gnósticos, eles estudaram tanto esses livros, que eles criaram livros apócrifos, que foram livros não considerados canonizados aqueles homens que tinham a incumbência de estar fazendo minuciosamente o estudo do texto e declarando como santo, como canônico. Então eles vão criar os livros para andar ao lado dos livros canônicos, com a finalidade de quê? De confundir a mente desses crentes, desses servos de Deus. Então eles vão preparar isso para fundamentar as suas crenças, ou seja, eu acredito nisso, mas a Bíblia não me dá base, então eu vou criar um texto para que eu tenha essa base. Eu vou criar um texto para que, ao receber uma palavra ou outra, eu possa me basear naquilo que eu estou fazendo. Então, olha só,
pregava a existência de um dualismo, situando o bem e o mal como duas forças divinas, em constante oposição. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto a matéria é terminalmente má, criada por um Deus imperfeito. A salvação seria a libertação das amarras da matéria, do corpo através da gnosis, ou seja, do conhecimento especial elevado. Por isso, o gnosticismo era uma espécie de culto aos mistérios que criou a matéria. Seria o Deus do Antigo Testamento, que não seria o Deus Supremo, mas apenas uma emanação imperfeita dele. Quanto a Jesus, seria outra emanação divina, o iluminador enviado ao mundo, não em carne, mas em espírito. Está vendo só o perigo? Primeiro, diz que Deus não é Deus, que Deus é uma expressão do mal, né? Que não é o Deus Supremo, mas vão dizer assim, é um Deus limitado, é um Deus que não é perfeito em si mesmo, é um Deus imperfeito. Olha que coisa diabólica, que ensinamento diabólico. E o outro ensinamento é que Jesus, ele divino, bom, maravilhoso, já que eles acreditavam que a parte espiritual era boa, então Jesus sendo divino, Jesus era bom. Só que eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne, não, que Jesus foi espírito. E se Jesus foi espírito, se Jesus veio só em espírito, espírito não morre. Então Jesus não morreu para nos salvar. Olha o perigo dessas heresias. Então João vai trabalhar essa questão e confrontar esses ensinamentos, dizendo que Jesus veio sim, que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai dizer acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, para confrontar esses gnósticos, para confrontar essa religião, esse pensamento que queria tirar do Senhor Jesus esta autoridade espiritual. E vamos entender, o mal existe, é verdade, o bem existe, é verdade. Mas o mal não é Deus que traz o mal ao mundo. O mal é a consequência do pecado. E o mal, quem é o agente do mal? É o diabo. É o diabo que fomenta o mal nas mentes, no coração das pessoas para praticarem atrocidades. Não é Deus que vai incitar uma criança matar outra criança, um pai matar um filho matar o pai. Não é Deus. Isso é obra do diabo, porque o próprio João vai dizer que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando nós olhamos hoje, nós vamos ver que os gnósticos estão aí hoje também. Estão aí hoje descrendo na Bíblia, descrendo na verdade bíblica, trazendo ensinamentos espúrios, ensinamentos que não são verdadeiros. O terceiro tópico vai falar sobre a fé no Filho de Deus. Jesus é o Cristo. O Jesus que havia visto e tocado era o Verbo que estava com Deus no princípio, relatado por Moisés em Gênesis 11. Mais que isso, naquele princípio, ele já era Deus Jesus, já era Deus pré-existente, eterno e incriado. Quando João escreve palavras do Pai, quando João escreve o próprio Jesus dizendo, né, que ele era o unigênito do Pai. A ideia é diferente de primogênito. Jesus é o unigênito. Jesus é igual ao Pai, incriado igual ao Pai, com a mesma essência do Pai. Sim, Jesus tem a mesma essência do Pai. O Pai é incriado, o Filho também é. O Pai é eterno, o Filho também é. O Pai é preexistente, o Filho também é. O Pai é onisciente, o Filho também é onisciente. Então, vamos dizer assim, esses atributos que o Pai tem,
esses mesmos atributos estão na vida do Filho. O Filho também tem esses atributos divinos. Tudo que o Pai tem, o Filho também tem. Então Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Jesus veio para ser esta pessoa que ia fazer toda a diferença. Então, ele é, como canta Paulo lá no seu cântico, na doxologia, que as coisas existem por ele e para ele, né? É lindo quando todas as coisas são feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus por isso. Então, por isso João vai enfatizar que os seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores a crerem que Jesus, o mestre da Galileia, é o Filho de Deus, né? É Deus e é também o Filho de Deus. Crer para ter a vida eterna. A fé perfeita em Jesus consiste o quê? Na certeza de que é pelo Filho de Deus que se encarnou, que ele é o único capaz de redimir a humanidade perdida. Só o Filho de Deus encarnado é capaz de nos redimir de todo o pecado. Redimir esta humanidade que está perdida, está presa nos laços do pecado. Não podemos nos contentar com qualquer revelação de Jesus que seja inferior a esta verdade plena. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundi-la com qualquer outra expressão religiosa. Olha só, no panteão do presente século, muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Ou seja, você chega em um determinado lugar e você encontra ali, como Paulo encontrou no Areópago, ele vai encontrar, Paulo vai ver vários deuses, as pessoas adorando vários deuses, e de repente as pessoas chegam ali e ele observa um altar ao Deus desconhecido. Então esse panteão, a ideia é de quê? É que nesse panteão de fé existem todos os tipos de deuses, e Jesus passa a ser somente um desses deuses. Ah, mas não é isso. Não é isso que nós cremos, não. Nós cremos que Jesus é Deus absoluto, é o Filho de Deus com todo o poder. Ele mesmo falou, não foi o que ele disse? E é-me dado o quê? Todo o poder no céu e na terra. Então os demais deuses viram pó diante da presença do Senhor. Os demais deuses viram simplesmente fragmentos diante do poderoso, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não é mais um nesse panteão, como muitos querem acreditar, mas ele é o Deus absoluto sobre todas as coisas. Quando ele fala, treme a terra e o céu. Quando ele fala, tudo acontece. Mar fica quieto, o vento para, a natureza obedece, porque todo o poder está nas suas mãos. Crendo no Jesus das Escrituras, temos vida em seu nome e vida para sempre. Quando acreditamos nas promessas divinas, nós alcançamos vida para sempre. Por isso que não você que de repente ainda não abraçou a fé, ainda está em dúvida quanto à fé, se aceita Jesus, se não aceita, se recebe o Senhor, se não recebe o Senhor. Deixa eu te pedir algo. Permita que o Senhor seja Deus absoluto, que o Cristo seja absoluto sobre a sua vida. E não abra mão, não abra mão da sua comunhão e nem da sua intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 3, extraordinária revelação. Com extraordinária revelação obtida por João, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno, e assim registrou para nós. Em João, Jesus nascido de mulher é o Verbo eterno,
que o Pai enviaria ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar a sua graça salvadora, como escreve Paulo aos Gálatas no capítulo 4, no verso 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, cumprindo o rigor da lei. Acredite, o Evangelho de João, nas lições que estudamos, traz esse relato, esta revelação profunda do Jesus que é poderoso, do Jesus que é o Filho de Deus. Jamais esqueça isso. Jesus é o Filho de Deus. E o evangelista João, no seu livro, vai fazer de tudo para que eu e você tenhamos esse conhecimento maravilhoso. Concluindo, amados, ao encerrarmos este trimestre, tributemos nossa gratidão ao Deus eterno, que pelo Espírito Santo dirigiu todo o processo de registro das verdades, por ele reveladas, necessárias para a nossa eterna salvação. Tributemos graças também por ter ele dirigido os pais da igreja para refutarem os escritos apócrifos, ou seja, os escritos que não foram canonizados, que foram encontrados ensinamentos contrários àquilo que é a vontade de Deus. Ao reunir no cânon sagrado os livros verdadeiramente inspirados, como o Evangelho de João e o Evangelho do Filho de Deus. Então a ideia de João é trazer Jesus como o Filho de Deus. Mais uma vez eu trago a você e vou deixar a foto no final, já lhe convidando para a nossa próxima lição, nosso próximo trimestre com os nossos jovens, quando falaremos sobre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe. Agradeço a você que pôde estar comigo a cada domingo desse primeiro trimestre que nós estudamos. Foi muito bom conhecermos as verdades bíblicas, termos o contato cada dia com o Evangelho de João. Foi maravilhoso. E eu agradeço a você. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E caso, e acredito que sim, você tenha sido abençoado com as nossas lições, com as nossas videoaulas, desejando no seu coração, dê o seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para o nosso próximo vídeo, a nossa primeira aula do nosso próximo trimestre, que vai falar sobre o tema O Perigo das Tentações. Vai ser mais um trimestre maravilhoso, acredito, em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo, pastor Valmir Ribeiro.